que estão aqui no culto também, e os que não puderam vir, que Deus venha abençoar, em nome de Jesus. Querida igreja, Isaías capítulo 42, quem encontrou, diga amém. Poucos encontraram. Isaías capítulo 42. Eu vou pedir para o Aziel se aquietar um pouquinho, que tu está na casa de Deus. Glórias a Jesus. Isaías capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Amém. Assentai-vos, por favor. Deus poderoso, aleluia. De quem o profeta Isaías está se referindo? Jesus Cristo, o Messias. Eis aqui o meu servo. Perceba comigo, Deus Pai, aqui no capítulo 42 de Isaías, Paulo, ele está chamando o próprio filho dele, Jesus Cristo, de servo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Deus também chama Jesus Cristo aqui de meu eleito. Todos nós sabemos que depois de 4 anos de governo é feito uma nova campanha de eleição. E todos nós que somos brasileiros sabemos que nós habitamos num país democrático, aonde quem governa é elegido pelo povo através da votação, e muita votação faz com que a pessoa seja eleita, né? Muitos são candidatos, mas de todos aqueles candidatos, somente um vai ser eleito para presidente, né? Quem concorda, diga amém. Agora perceba comigo que Deus chama Jesus Cristo de o meu eleito. Primeiro, Deus chama ele de servo. Segundo, Deus chama Jesus Cristo de meu eleito. Por que isso? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma teologia que diz que no céu houve um silêncio de meia hora. Quem já ouviu falar nessa teoria ou nessa teologia? Que no céu houve um silêncio de meia hora em que Deus Pai agora estava tratando um assunto espiritual. E a palavra vai revelar lá no capítulo 6 de Isaías que lá na eternidade houve um clamor, e alguém expressou dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quando Deus Pai fez essa pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós, houve no céu um silêncio de meia hora, Vanessa. Santo Deus, aleluia. Os querubim, os serafim, os arcanjos, os anjos e todos os seres celestiais, os seres viventes, se aquietaram, e Deus agora no trono dele de justiça, ele vai eleger alguém para enviar
para resgatar e salvar aquilo que se havia perdido. Quem está conectado com a palavra da glória a Deus? Ó. E agora então Deus faz uma pergunta. Aquele silêncio total no céu. Todos os ministros, labareda de fogo, tudo quietinho. E agora Deus se levanta no trono e pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Por que por nós? Porque agora Deus Pai estava falando, mas estava com ele ali Jesus Cristo e o Espírito Santo. Porque Deus é três num só. Ele é três em um. Oh glória, louvado seja Deus. A quem enviarei e quem há de ir por nós no plural. A Trindade agora pergunta: e os anjos, arcanjos, serafim, querubim e seres espirituais, agora todos em silêncio. E ninguém se apresentou. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Nenhum anjo quis morrer por miseráveis pecadores. Os anjos, irmã Lore, eles não têm misericórdia, porque eles agem conforme a justiça de Deus. Eles trabalham conforme o ordenado, o mandado de Deus. Se Deus ordenar um anjo para matar, ele vai lá e executa sem pena e sem dó. Vocês concordam? Digam amém. Prova bíblica para isso. A Bíblia diz que Deus usou o profeta Isaías para dizer: ó, pelo mesmo caminho que Senaqueribe veio, ele vai voltar, porque eu porei um anzol no seu nariz e puxarei ele como um boi pelo nariz e farei ele voltar pelo mesmo caminho, e ele morrerá pelas mãos dos próprios filhos, e vocês não tereis que pelejar nesta peleja, porque eu vou ordenar um anjo só. E diz a Bíblia que Deus ordenou um anjo só, irmã Márcia. E de noite o anjo foi lá no arraial do Senaqueribe e matou todo mundo a fio da espada. E sabe quantos soldados morreram naquela noite? 185 mil soldados de Senaqueribe. Só um anjo passou a espada e todo mundo morreu de infarto no coração. Labracanda leplai. Levanta a mão que eu vou profetizar o que Deus está me revelando. Assim diz Deus através dessa palavra: todos os demônios que até aqui estavam te perseguindo no mundo espiritual, a espada do anjo vai cortar, vai afugentar, vai repreender, vai fazer com que o Senaqueribe, que é o diabo, volte pelo mesmo caminho que ele veio. E o exército que o inimigo preparou para tentar estragar esse culto e para tentar acabar com a tua vida, está caindo tudo por terra, porque para Deus nada é impossível. E só um anjo basta. Labracanda leplai. Então percebam, Helix, Mahais, os anjos não têm misericórdia. A Bíblia diz que Herodes, do tempo dos apóstolos, ele não quis dar a glória que pertencia a Deus, porque o povo clamou e disse, o povo exclamou e disse: voz de Deus e não de homem. E o povo bajulou ele, e ele se sentiu o máximo e começou a se engrandecer e se achou Deus e não quis dar a glória que pertencia a Deus. E diz a palavra que Deus ordenou um anjo, e este anjo feriu a Herodes e ele morreu comido de bicho. Labracanda leplomanai. Percebam que anjo não tem misericórdia. E agora então os anjos, percebendo e vendo que os homens eram pecadores e miseráveis, ímpios, maus, eles não quiseram morrer
em sacrifício pelo ser humano. Olha que tremendo isto. Os anjos não quiseram, e houve um silêncio de meia hora no céu. E aí Deus faz uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí lá no tribunal de Deus se levanta o Verbo e diz: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. O Rabagai. E aí os anjos se perguntaram: quem é este? Aleluia. E aí Deus Pai revelou: este é o grande advogado, este é o grande amor, é o amor que vai se encarnar. E aí os anjos conheceram o outro lado de Deus, o lado do amor e não da justiça, porque Deus tem dois lados: o lado da justiça e o lado do amor. E agora Jesus se apresenta: eis-me aqui, ó Pai, envia-me a mim. O enviado de Deus veio a esse mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Rabaia, Paulo disse, Filipe, pelo bom, por quem pratica o bem e é honesto, alguém ousa morrer pelo bom. Se eu perguntar para o Aldo e dizer: pastor Aldo, o senhor morreria por uma criança de 7 anos, para que a criança fosse salva das chamas e o senhor morrer queimado? Eu tenho certeza que ele daria a vida por uma criança, porque pelo bom alguém ousa morrer. Alabrachandaraia, Rabagandalahai. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, mandando Jesus morrer na cruz do Calvário por ímpios, pecadores, miseráveis, depravados, imorais, sujos, prostitutos. Não, dá um glória a Deus só por causa desse sacrifício. Glória a Deus. E aí o amor aparece na eternidade. Pode mandar a mim. E aí o que aconteceu? De todos aqueles seres que havia no reino do Pai, Deus agora ele elege. E aí Deus faz uma pergunta no céu. Eu estou pregando por revelação, irmão, entenda. Ó, aí Deus faz uma pergunta: quem é que vota? Quem é que aprova o Verbo se despojar da sua glória? Quem é que aprova o amor se encarnar, o Verbo se encarnar? Vocês não vão mais poder adorar Ele aqui no trono. Abraxandaraia. Quem aprova? E aí a maioria dos anjos, aleluia, levanta a mão e elege, vota a favor. Arabacanda, arabaxandaraia. E aí então Deus, como juiz, ele baixa o decreto, bate o martelo, ele e sela o pacto. Alabraxandaraia, imola o cordeiro na eternidade. Alabraxandaraia, porque o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Porque para Deus já está tudo na mente dele. Nós só temos que esperar o tempo para que aquilo aconteça. Quem está entendendo o mistério da glória a Deus? Olha para o teu colega de culto e diz assim: está tudo na mão de Deus. A tua vida está na mão de Deus. Deus só está esperando chegar o tempo para que aquilo que Ele projetou aconteça na tua vida. Abracanda labai. Porque o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Jesus já estava morto antes da fundação do mundo. Porque na mente de Deus o futuro é o presente. Para Deus não tem futuro. Para nós tem o passado, presente e futuro. Mas na mente de Deus o futuro já está diante dele. Então o que Deus projetou acerca de mim, queira Satanás ele ou não queira, vai acontecer. E eu vou abraçar a promessa, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Passa o tempo que passar, aquilo que é de Deus vai permanecer. Tabacanda la playa.
Se Deus prometeu que eu vou pregar para os africanos, nem que seja pela live eu vou pregar. Se Deus prometeu que eu vou pregar para os americanos, nem que seja pela live eu vou pregar. Labraite que mandou. E se ele desejava até me desenvolver no inglês, porque eu entendo um pouco de inglês. Labracanda leploma na subria. Agora perceba comigo. Então Jesus é eleito. A maioria votou para Jesus. Só que Deus Pai agora chega para Jesus e fala o seguinte: meu filho, já que tu aceitou, aleluia, o clamor, a quem enviarei, quem há de por nós, vai ter alguns requisitos aqui. Tu vai ter que se fazer homem, tu vai ter que habitar entre os seres humanos, e tu não vai poder se gloriar em nada. Tu não vai poder incorrer no erro do Lúcifer, porque Lúcifer quis ser igual a mim. Tu vai fazer o oposto. Tu vai se diminuir. Tu vai alabracandaraia, ou seja, tu vai ter a natureza divina, porém vai ter situações lá na terra que tu não vai poder usar de natureza divina. Tu vai ter que agir como homem. E tu não vai poder ter por usurpação ser igual a Deus. Tu vai ter que comer com o publicano. Vão te blasfemar, vão te censurar, vão te expor ao vitupério. Muitos vão contender contra a tua palavra, muitos não vão te aceitar. E tu nascerás numa era em que muitos estarão cegos espiritualmente, e em várias contradições e heresia. E tu virá num tempo em que estará lá um rei chamado Herodes, alabracandaraia. Haverá uma carnificina, muitos inocentes vão morrer por tua causa, alabrachandaraia, e vai acontecer isto e aquilo contigo, e tu vai ter que se submeter a ser homem, e não vai poder se valer do poder para salvar os inocentes que vão morrer por tua causa. E agora Jesus aceita o processo, e agora Deus fala para ele: ó, tu vai nascer de uma virgem chamada Maria, e depois disso, quando tu chegar na idade de 30 anos, vai começar o teu ministério, e tu terás uma missão. Tu não poderás cometer pecado nenhum na tua carne humana. Tu não poderás ser rebelde à minha voz. Tu cumprirás toda a minha vontade na terra. Tu morrerás como cordeiro, como sacrifício. Tu morrerás como resgatador dos seres humanos. Tu vais ser a porta que eu vou abrir para o ser humano entrar para ter comunhão comigo novamente. Labrachantarai. E se tu conseguir vencer lá e ser um segundo Adão sem pecado, aí então eu te darei o prêmio da vida eterna, para que tu venha dar como herança para aquele que for fiel a ti. Alabracanda, alabachandarai. Quem lê Bíblia e guarda a palavra está entendendo tudo que eu estou pregando. Rabai. E agora Jesus aceita, e ele vem ao mundo, e ele agora tem que esperar o tempo do Pai para poder começar o seu ministério. Eita glória! Imagina a ansiedade de Jesus. Nasceu de uma virgem chamada Maria. Agora com 12 anos ele entra no templo e faz perguntas elaboradas, bem estratégicas, específicas para os rabinos. E os rabinos não sabiam que ali no templo estava o verbo encarnado, a própria sabedoria. Eita! Eles estavam com os olhos vedados, eles não estavam conseguindo enxergar a oportunidade que eles estavam tendo ali, meus irmãos. Olha para o teu colega de culto, muitos não vieram nesse culto, e tu está tendo a oportunidade de ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Tu está tendo uma oportunidade aqui por essa palavra de se encontrar melhor com Deus. Arabai de coma nai show meneheve. Aleluia. Com 12 anos ele vai no templo e os rabinos ficam de boca aberta. E aí então Jesus faz o ritual chamado Bar Mitzvah, filho do mandamento. A partir daquele momento ali, Jesus estava fazendo o teste do Bar Mitzvah, filho do mandamento.
E agora Maria chega para ele e diz: o que tu está fazendo aqui, meu filho? Eu e teu pai te procuramos. E ele olhou para ela e disse assim: mulher, que tenho eu contigo, mulher? Me competia falar dos assuntos do meu pai. Ali já estava se manifestando a natureza divina ali. Alabrachai, o menino prodígio estava ali. E aí diz a Bíblia que Maria olhou e disse: ele sabe o que está falando. Maria guardava no coração, porque ela sabia que aquele menino não era um menino normal. Ele era um menino prodígio. Deus está dizendo: quer ser usado por Deus, seja uma menina prodígia. Tenha humildade no coração, seja cheio do Espírito Santo, seja tomado pela palavra e permita que Deus venha guiar a tua mente. E seja sensível ao Espírito Santo. E aí a palavra de Deus vai dizer que Jesus agora cresce. A Bíblia não revela o que aconteceu na adolescência de Jesus, e pouca coisa se refere à infância de Jesus. E diz a palavra que quando ele alcança a maioridade, que era aproximadamente 30 anos de idade, porque na cultura judaica até os 20 anos ainda é um rapaz, ainda é um jovem, ainda é um gurizão, digamos assim, na nossa linguagem, até os 20 anos. De 20 anos para baixo não é considerado homem ainda para Israel. A partir dos 30 o homem começa a amadurecer como homem e ter responsabilidade. E aí Jesus, com 30 anos, ele começa o seu ministério de Messias, de servo sofredor. E lembra que eu falei aqui no início que Deus primeiramente chama Jesus de servo? Se for nós lermos a Bíblia e buscarmos o conhecimento minuciosamente, nós vamos ver que Jesus cumpriu esse papel pastoral de servo a vida toda. A Bíblia diz que ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. E tem gente que não quer lavar os pés um dos outros, se sente rebaixado, se sente para baixo. Irmão, quem serve a Deus é servo. E servo que serve a Deus não tem preguiça para virar uma massa, não tem preguiça para pintar a igreja, não tem preguiça para limpar a igreja, não tem preguiça para dar glória a Deus, não tem preguiça para pegar junto na obra, porque é servo. Servo lava o pé dos outros. Se o próprio Jesus lavou os pés do discípulo, quem sou eu para não ser útil na casa do Senhor? Tá te achando grandão, a grandona? Quem era você quando Jesus te encontrou? Era para você estar morto e morta. Ou quem sabe numa vida miserável, mas um dia Deus foi ao teu encontro, te resgatou no poder do sangue. E agora que tu está aqui nesse culto te fazendo para adorar a Deus, Deus está te dizendo: seja servo, porque se Deus não poupou o seu próprio filho, Ele não vai nos poupar. Grande é Deus. Deus é grande e nós somos pequenos. Ele é o Senhor e nós somos servos. E Jesus disse: vós dizeis que eu sou Senhor, e vocês falam em verdade, porque assim eu sou. Mas vocês dizem que são meus servos e não fazem o que eu mando. Cadê os profetas? Cadê os profetas? Hoje eu estava orando: Deus, cadê os profetas? Levando os profetas. Porque tem profeta que não presta para ser profeta porque não é servo. O Rabacandaraia, ele só entrega a profecia depois que o camarada se quebra. Só entrega a visão que Deus mostrou depois que a pessoa sofreu. Ah, eu sabia disso. E por que tu não falou? Abracandarai. É por isso que as portas estão trancadas para você. É por isso que você vive apanhando dos demônios. É por isso que a opressão sempre te pega, porque tu não presta para ser servo. Alabrachanda, alabrachaia. Mas quem é servo, ele obedece à voz do seu Senhor Jeová. Quem é servo, ele obedece a Jesus Cristo e entrega tudo que Deus manda. Rabacanda labachandaraia.
Eu vou apertar um pouquinho mais a cinta e a pulseira do relógio, quer ver? Jesus disse o seguinte: que se o servo fazer somente aquilo que o seu Senhor está mandando, ele é para ele dizer para ele mesmo que ele é inútil. Meu Deus. Eu nem vou pedir para te falar para tua companheira isso aí. Vem por aí depois. Se Jesus mandou eu dar uma oferta e eu não dou dízimo, eu sou inútil. Meu Deus. Ah, tá bom, já dei meu dízimo, irmãos, que se rale trabalhando. Eu já dou meu dízimo, que o pastor que se vira encher a igreja. Grandes coisas. Tem gente que dá dízimo, trabalha fora e ainda cuida da igreja. Ah, eu já vou no culto da quarta, já tá bom. Não tá bom coisa nenhuma. Se tu fizer só o que Jesus manda, tu é inútil. Tu tem que fazer mais do que o merecido, porque Deus te deu o melhor, Jesus Cristo. Nós podemos andar de joelhos na terra noite e dia, orar noite e dia, nós nunca vamos conseguir pagar o sacrifício perfeito de Jesus. Verdade, Deus. Aleluia. Nós vamos ser servos eternos devedores do amor de Deus. Grande Deus. Tu és. Alabracandarai. Tem gente aqui que já entendeu e está dando glória. Agora tem uns aqui se fazendo de esquerdo. Parece que não é com ele a mensagem, mas Deus está dizendo: sai da tua razão humana, Alabraxam, abaixa a cabeça e diga a Deus: é verdade, eu tenho que ser mais animado, eu tenho que ter mais disposição. É verdade, porque para o diabo eu fazia tudo que ele gostava, agora para Jesus eu fico me fazendo. Ah, mas pastor, fulana me olhou atravessado. Tá, e aí a fulana é melhor do que Jesus? Ah, pastor, porque ninguém coopera no meu culto. Tá, mas e aí, tu tá pelo fulano Beltrano ou tu tá por Jesus na igreja? Ah, o outro não deu glória a Deus, pastor, eu também não dá. Tá, então Jesus merece o restauro da tua vida. Deus está dizendo: não, te esforça para ser servo, te esforça para ser uma bomba atômica, te esforça para ser uma arma poderosa, te esforça para que de alguma forma tu possa ser grato a Deus pelo que Ele fez na tua vida. Eu me alegro de uma irmã que uma vez, eu me alegro da vida dela, porque eu me lembro que eu era recém-convertido. Eu tinha lá pelos meus 17, 18 anos. Vou abaixar o microfone que tem parente meu que assiste. Eu estava como um cachorro sem dono, porque eu tive que sair da casa dos meus pais e eu fui morar em Favor. E agora imagina um rapaz com 18 anos, sem estudo, sem pai e sem mãe por ele, ter que sobreviver por fé. A verdade tem que ser dita, não adianta eu tapar o sol com a peneira. E aí o que aconteceu? E eu estava numa situação precária ali, que muitas vezes eu não tinha nem o que comer dentro daquela casa, morando em Favor ali. O Aldo é conhecedor desse testemunho, a irmã Jacinta também, que me viu ali no início da fé. E eu me lembro que eu era magro, porque eu jejuava muito e porque não tinha o que comer, e eu não queria bater de porta em porta dizendo: irmão, me dá um pedaço de pão, porque os irmãos ensinaram na igreja que se nós orar, Deus ouve no céu, e Deus manda corvo, e Deus manda isso, manda aquilo, e que Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E eu orava a Deus e dizia: Deus, eu não sei o que eu vou comer amanhã, Senhor, eu vou dormir com fome. Tenta dormir com fome para te ver o que acontece. Tu se vira e não consegue dormir. E aí tu tem que te obrigar a orar um pouco mais. E naquela época ali eu estava assim, jejuava porque Deus mandava e jejuava porque não tinha que comer. Aleluia. Mas também tenta imaginar um camarada que não parava quieto na igreja, botava o pé dentro da igreja, Deus já me revelava tudo que ia acontecer no culto. Aleluia. E o que aconteceu? Eu fiz aquela oração: Jesus, eu vou dormir com fome, mas o Senhor sabe quem vai usar para me alimentar, Jesus.
tem misericórdia, providencia o que eu estou precisando. E no outro dia eu fui lá para a floresta, irmã, do tempo da irmã Leonora, do tempo da irmã Neiva, lá do tempo do Juvencio, lá na Assembleia. Fui lá no distrito, lá numa consagração, o poder pegou, e de repente eu escuto uma voz: desce na casa da minha serva Lourdes, porque ali tem uma bênção para ti. E aí eu desci. Quando eu cheguei, antes de vir eu estava pensando: meu Deus, que fome tão grande, ah Senhor, que ansiedade. Se tivesse pelo menos um pão com ovo eu queria comer, Senhor. Só um pão com ovo já matava a minha vontade de comer, Senhor. Quando eu me lembro disso aí, me dá até vontade de chorar, irmãos. Só quem passou pelo sofrimento sabe o que é. E aí eu desci ali, e de repente conversa vem, conversa vai, e a irmã Lourdinha chegou para mim: Jefferson, que engraçado, meu filho. Ela me chamava meu filho. Que engraçado, meu filho. Essa madrugada eu estava dormindo, de repente eu tive uma visão. Jesus apareceu para mim com o manto branco dele e me chamou pelo nome e disse: Lourdes, minha serva, põe de pé que eu quero falar contigo. E quando Jesus me deu a ordem, Jefferson, eu me coloquei em pé. Quando eu me dei por conta, eu já estava em pé. Não sei como que eu saltei daquela cama. E Jesus se apresentou para mim naquela visão e disse: adota o meu servo Jefferson, porque ele não tem ninguém por ele, e eu separei ele para minha obra, e eu quero que ele pregue o meu evangelho. Cuida dele até o dia que eu vou abrir a porta e suprir a necessidade dele. Convida ele para almoçar na tua casa. Escuta essa, irmão, isso que é verídico. E o que aconteceu? Ela começou a preparar um café, irmã Lore, e de repente ela olhou para mim e disse: Jefferson, tu não me leva mal, eu queria te dar mais coisas, eu só tenho um pão com ovo para te dar. Rabagachandaraia. E quando eu pego aquele pão com ovo, até com vontade de chorar, meus irmãos, porque eu estou me lembrando do poder que Deus tem. Aí eu peguei aquele pão com ovo. E quando eu peguei aquele pão com ovo, na hora Deus falou comigo: meu servo, não está com vontade de comer pão com ovo, agora come. Deus é real, meus irmãos. Aí ela disse para mim: eu não sei o que está acontecendo lá na tua casa, mas Jesus me revelou que tu está passando por necessidade. E a partir de hoje eu estou te adotando como meu filho. Tu vai vir almoçar aqui na minha casa até o dia que Deus vai abrir uma porta para ti. E faz a obra de Deus. Orabacanda lamachandaraia. E olha o que aconteceu, meus irmãos. Ela olhou para mim e disse: só que porém Jesus mandou te convidar para almoçar, mas tu vai tomar café aqui, vai jantar e vai voltar para tua casa. O que é isso? Ser servo útil, não inútil. É fazer além daquilo que Jesus mandou. Jesus mandou ela me dar almoço, mas ela me deu janta, me deu café, me abraçou como um filho, chorou comigo nas horas que eu estava triste e me discipulou na oração e me ensinou a fazer a obra nas casas. Alabrachandaraia. Eis aqui o meu servo a quem sustento. Grande Deus, aleluia. Deus está procurando nessa última hora servos. Deus está procurando pessoas predispostas a serem úteis para Deus no reino dele. Será que Deus pode contar contigo, minha irmã? Ou será que Deus vai ter que levantar outra pessoa em teu lugar? Mas saiba de uma coisa: tudo aquilo que tu deixou de fazer, tu vai prestar conta no dia do julgamento. Vai haver um acerto de contas um dia. E Deus vai cobrar de mim, de você, os talentos e os dons e as visões e tudo aquilo que Ele te entregou. E Deus está dizendo: eu preciso usar pessoas, porque almas estão clamando por socorro. E Jesus veio, meus irmãos, como eleito de Deus para ser servo. E perceba comigo, ele começou o seu ministério com 30 anos de idade. E um dia ele separou 12 discípulos, depois 70. Passou-se um tempo, Vanessa. Jesus chega para os discípulos e pergunta o seguinte: quando eu enviei vocês a pregar o evangelho, a limpar os leprosos, a expulsar os demônios, a ressuscitar os mortos, Jesus fez uma pergunta, Filipe.
Jesus perguntou para Pedro, Tiago, João e os demais. Ele olhou para eles e disse assim: porventura faltou alguma coisa para vocês no caminho? E aí os discípulos olharam para Jesus e disseram: não, mestre, não faltou nada. Não faltou roupa, não faltou pão, não faltou água, não faltou nada. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Tu está reclamando de balde, até aqui Deus tem cuidado de ti, tu não percebeu? Verdade, Deus. Aleluia. Tu não percebeu que muitos morreram e tu está vivo? Tu não percebeu que sempre tem alguma coisa na tua mesa e Deus nunca te desampara? Sempre alguma coisa Deus faz. É Ele que está cuidando da tua vida, minha irmã. É Ele que está cuidando da tua vida, meu irmão. Aleluia, não entristeça teu coração. Aquele que te chamou para essa obra, Ele é poderoso para providenciar tudo que tu precisa para te viver o propósito de Deus na terra. Se coloque de pé, meus irmãos. Jeová está me revelando aqui pelo Espírito dele que aquele que quiser viver o propósito de Deus, não vai faltar nada. Aquele que quiser viver o propósito de Deus, não vai faltar nada. Deus vai cuidar das vestes, do alimento, da bebida, de tudo, porque tu vai viver o propósito dele. Olha a preocupação de Pedro e dos demais que eram pescadores. Mestre, nós vamos largar as redes, vamos abandonar a profissão, vamos largar tudo para seguir o Senhor, para pregar o Evangelho e fazer essas obras que o Senhor faz. E aí Pedro pergunta: tá, mas espera aí, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, tem isso, tem aquilo, o que nós vamos ganhar com isso? Aí Jesus olha para eles e diz: ó, o Pai se agradou de dar o reino e o Evangelho, e escolheu vocês a dedo para dar continuidade ao que eu comecei na terra. E aí Jesus exorta eles dizendo: olha, vocês não podem acrescentar um palmo da vossa vida, e não pensei no dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. E aí Jesus fala assim, ó: nem Salomão e toda a sua sabedoria se vestiu como os lírios dos campos, mas o meu Pai que está no céu veste eles. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: porventura os pardais eles plantam para comer? Aí eles disseram: não, Senhor, eu só louvo o Criador. Pois é, se Deus cuida dos pássaros do campo que não plantam e nem tecem, não vai cuidar de vocês? O Pai se agradou de dar o reino. E aí Jesus fala: se vocês largarem pai, mãe, filho, abandonar tudo por amor a mim, o Evangelho, e serem fiel a Deus, aí vocês vão ganhar 100 vezes nessa vida, e por fim a vida eterna. Jesus está dizendo que quem tem compromisso com Ele, e com a santidade, e com o Evangelho, com o reino, Deus Pai vai guardar, Deus Pai vai zelar, Deus Pai não vai desamparar, Deus vai criar um jeito para que a roupa venha, o sapato venha, e até mesmo dinheiro para pagar Uber. Quem crê que a providência de Deus vai chegar para que tu viva o propósito? Agora Deus está te perguntando: quer ser servo útil? Vem para frente que eu vou orar por ti. Quer ser servo útil? Quer ser uma vara frutífera? Quer pregar para valer mesmo? Quer ser usado? Quer ter uma autoridade? Quer carregar uma unção? Quer que Deus seja por você? E quer ser servo? Vem para frente. Nós vamos orar por você. Ô glória. Não deu para mim entrar mais profundo no ministério de Jesus. Jesus começou o ministério dele transformando a água em vinho. E as primeiras pessoas que Jesus começa a pregar não foi para rico e grandão, porque tem profeta que só profetiza para milionário e bilionário para ganhar pix. Mas o verdadeiro profeta, ele começa pregando para os pobres necessitados. Aleluia. O verdadeiro profeta, ele prega o que Deus manda, e mesmo que não dê boas ofertas, ele volta a pé para casa. Que nem uma vez eu preguei a verdade numa igreja, eu tive que voltar a pé porque não me deram nem a passagem. E uma vez eu me entristeci, Felipe, porque eu conheci uma irmã que ela pregava demais e era muito usada.
E ela vinha me contando porque me deram grandes ofertas, porque os irmãos me deram sapato. Também só prega mel, só para agradar o homem. Aí tem que pegar o tesouro do Naamã. Só que hoje está tomada de lepra do Geazi. Perdida, sem unção, sem graça, sem virtude. E o pobre manco aqui, ó, tá com Jesus. Aleluia. Tá firme, ganhando alma para Deus. E até aqui o Senhor tem me cuidado, me guardado. E os irmãos sabem que eu não bato de porta em porta para pedir um pedaço de pão, porque eu acredito na Bíblia Sagrada, eu acredito em Deus. Alabragando esses dias atrás, aleluia, Deus me deu uma experiência tremenda, Lore, lá no culto lá do nada. Terminou o culto, eu tinha falado para minha mulher, tá ela aí, ó, para testemunhar. Eu cheguei para ela, Rosana, bem que tu poderia comprar aquele pacote de aquele fardinho de rapadura, que eu gosto daquelas rapaduras de leite para tomar um café, coisa do tipo, e tomar um chimarrão. Ela, meu amorzinho, agora não vai dar porque a gente está sem dinheiro para papai, isso, aquele outro, mas outro dia, quem sabe, eu compro lá, eu sei onde é que tem. Eu naquela ansiedade de comer uma rapadurinha, mano, aquelas ali. E aí fui pro culto. E aí terminou o culto, conversa bem, o Natário olha para mim, eu olho para ele, eu disse, Natário, eu tô numa ansiedade de comer uma rapadurinha quadradinha, naquelas quadradinhas assim de leite. Sério mesmo, Jefinho? Sério, mano, tô com vontade de comer essa rapadurinha, tomar um chimarrão, um café. Desde ontem, até comentei hoje com a minha esposa que eu queria. E na hora ele olhou para mim, tu não vai me acreditar. Eu vim nesse culto especificamente para te entregar uma rapadura de leite. Deus, amado Deus. E puxou do bolso assim, irmão, ó. Pergunta para ele. Tirou do bolso uma quadradinha assim, eu bem certinha, essa mesmo. Ele vai, vou lá para tua casa, lá tomar um café e comer uma rapadurinha contigo. Aleluia, Deus. Quem crê que Deus tem até rapadurinha para nós? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai. Labagai, depois o pastorado vai orar também. Rabachande canta labai. Se nós cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar da gente também, Alva. Alabragai, não vai faltar o almoço para nós trabalhar lá na obra. Labachandarai. Deus vai isso, minhas irmãs, a oração tem poder. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos faça mais úteis na tua presença, que o Senhor, ó Pai, nos faça mais dedicar na oração e na palavra, que o Senhor faça de nós pessoas cheias da tua presença, até para fazer construção, até para pintar a igreja, para varrer a igreja sem murmurar, rabatar a calabai. Para Jesus nós sentimos dor em fazer uma obra, porque Deus fez o melhor por nós. Labatera que até Shurimicanda lá, Blablauteca, Manchurian de Play, Oramana Plovenerga. Ó Deus, eu quero viver o teu propósito. Eu não sei como, mas eu ainda vou pregar na África, eu ainda vou pregar nos Estados Unidos, eu ainda vou pregar na Venezuela, eu ainda vou pregar na Argentina. Ó meu Deus, em nome de Jesus, eu creio que eu vou entrar nesse Rio Grande do Sul pregando em tudo que é lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, e a tua glória vai ser conosco e nada vai nos faltar, ó Pai. Nós vamos arrebatar multidões para ti. Orabacantaraia, orabacai. A quem enviarei e quem há de por nós? Glórias a Deus. Vai orando em nome de Jesus, aleluia. O nosso Deus da providência está presente. O Deus, aleluia, que supre as tuas necessidades, já está presente, aleluia. Vai buscando aí, meu irmão, vai buscando aí, minha irmã. Tenha um coração agradecido, seja grato por aquilo que Deus tem feito pela tua vida. Ó soberano e eterno Deus da